Escola Municipal Domingos Fugrini, Matemática, 7º anos. Olá, alunos! Esta semana nós iniciaremos a apostila 2, capítulo 3, Números Racionais. Aquecendo. Já estudamos os números naturais e os inteiros. Em outras palavras, já compreendemos as características do conjunto N e do conjunto Z dos números inteiros. Vimos também que nem sempre obtemos números inteiros ao dividirmos dois números inteiros. Assim, para estudarmos esses números, precisamos estabelecer um novo universo numérico por meio de um novo conjunto. Pensando nisso, quando estudamos frações, preocupamo-nos inicialmente em entendê-las como parte de um inteiro. Porém, se olharmos as frações como números, precisaremos entender que tipos de números elas podem representar, quais as propriedades das operações feitas com estes números e como eles podem ser representados na reta numérica. Números racionais. Vamos caminhar em direção ao conjunto dos números racionais, fazendo uma pequena revisão dos principais conceitos que envolvem frações. Números decimais. Os números decimais são uma forma de representação de frações e são bastante utilizados em nosso dia a dia, principalmente quando desejamos representar quantias em dinheiros. Para isso, eles são extremamente úteis. Não é comum, por exemplo, alguém dizer 3/4 de R$1. Dizemos 0,75 do real ou 75 centavos de real. A fração 3/4 e o número decimal 0,75 são iguais e representam um mesmo número racional. Assim como os números inteiros, um número racional pode ser positivo ou negativo. Podemos dizer, por exemplo, que o ponto mais elevado de uma cidade é o último andar de um prédio de 85,6 metros de altura e que seu estacionamento tem 4 pisos que atingem 14,8 metros abaixo do solo, ou seja, estão a menos 14,8 metros se considerarmos que o solo está no nível 0. Atividade número 1. Escreva na forma decimal os seguintes valores em reais. Então, aqui, cada uma destas frações, vocês têm que fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, vocês vão dividir 1 por 4, vão dividir 3 por 4 e assim por diante. Número 2. Utilizando sua calculadora, complete com igual ou menor. Então, vocês podem utilizar a calculadora e fazer a divisão. 13 dividido por 7 e vocês anotam o resultado. Depois, vocês fazem 159 dividido por 330 e anotam o resultado também. Após ter feito as duas divisões, vocês vão verificar se o primeiro número, se ele vai ser igual ou menor ao segundo número. Número 3, coloque cada sequência a seguir em ordem crescente. Antes de colocar em ordem crescente, vocês vão pegar estas duas frações e vão fazer a divisão para transformar em número decimal. Então, 12 sobre 50, 39 sobre 40, transforma em número decimal e depois fica mais fácil para vocês colocarem na ordem crescente. O conjunto dos racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser representados por uma expressão decimal finita ou periódica. Por exemplo, 3/8 é um número racional e é o mesmo que 0,375. Da mesma forma, uma dízima periódica, como 1/9, é um número racional e é igual a 0,1111. Genericamente, podemos escrever desta forma aqui o conjunto dos números racionais. A letra Q, utilizada para representar o conjunto dos racionais, é a primeira letra da palavra quociente. Note que todo número inteiro é também um número racional, pois pode ser expresso na forma P sobre 1. P pertence a Z. Isso nos permite dizer que Z está contido em Q. Então, aqui, olha, nós temos a demonstração. Aqui dentro é o conjunto dos números naturais, lembrando que os números naturais são os números que começam a partir do 0.
Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Todos os números positivos são naturais. Aqui, neste outro conjunto maior, é o conjunto dos números inteiros. Então, ele engloba os números positivos e também todos os números negativos. Faz parte do conjunto Z dos números inteiros. E estes dois conjuntos aqui, eles estão dentro de um conjunto maior chamado conjunto dos números racionais. Então, no conjunto dos números racionais, nós temos as frações negativas e temos as frações positivas também, assim como os números decimais positivos e os números decimais negativos. Da mesma forma que fizemos com os inteiros, podemos também utilizar os símbolos de exclusão para o conjunto dos números racionais. Assim, que com o maisinho é o conjunto dos números racionais positivos ou nulos. Que com o sinal de menos é o conjunto dos números racionais negativos ou nulos. E o que com o asterisco em cima é o conjunto dos números racionais não nulos, exclui-se o zero. Os números racionais podem ser negativos, nulos, o zero também é um racional, ou positivo. Podem também ser representados na forma de fração, na forma decimal finita ou infinita. Nesse caso, é uma dízima periódica simples ou composta, ou ainda na forma mista. Observe os exemplos. Então, nesta aula, nós vamos fazer atividades relativas a este exemplo aqui. Vamos escrever a fração menos 8/5 na forma decimal. Dividimos 8 por 5 e depois colocamos o sinal de menos no resultado. Então, a divisão de 8 por 5 chegou no resultado de menos 1,6. A fração é um número racional e foi transformado em um número decimal, fazendo a divisão. Na atividade, nós iremos fazer o exercício 6, responda ao que é pedido. A temperatura de 0 graus Celsius é mais alta ou mais baixa do que a de menos 10,6 graus Celsius? Então, é só vocês compararem, analisarem esses dois valores. Letra B, a temperatura de menos 10,6 é mais alta ou mais baixa do que menos 10,8? Então, comparem essa parte decimal, 0,6 e o 0,8. Número 7. Em cada divisão dada, o resultado é um número racional. Diga se esse número racional é positivo, negativo ou nulo. Então, não precisa fazer a divisão destes valores. O que vocês vão ter que verificar é o jogo do sinal. Então, mais e menos vai ficar o quê? Menos e menos, menos e mais. Tem que relembrar a regrinha de sinal. Quando nós temos sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, mais e mais fica mais e menos fica mais também. Se nós temos sinais diferentes, os resultados ficarão negativo. Então, vocês vão escrever em cada um desses itens se é positivo, se é negativo ou se é nulo o resultado. Somente isso. No exercício número 8, determine os números racionais que resultam das divisões a seguir. Então, neste exercício, é para colocar em forma de fração. Nós temos aqui em forma de divisão, menos 2 dividido por mais 9. Então, menos com mais vai ficar negativo e a fração é 2 nonos. Então, todos estes itens vocês vão transformar em fração e não esqueçam de fazer o jogo do sinal. Agora, nós faremos o exercício 10. Escreva cada um destes números racionais na forma decimal. Então, para escrever na forma decimal, basta que se faça a divisão. Por exemplo, aqui na letra D, menos 3 sobre 2. Então, vocês vão fazer 3 dividido por 2. Não esquecendo de, no resultado, colocar o sinal negativo, porque a fração era negativa. Então, vocês fazem a divisão em todos estes exercícios. Número 11,
Efetue estas divisões e apresente o resultado na forma decimal. Então, aqui vocês têm que fazer as divisões também. Monta a divisão e resolve. 4 dividido por 5, tem que resolver. 13 dividido por 2. E após resolver as divisões, não esqueçam de fazer o jogo decimal. Então, para esta semana, vocês vão fazer até este exercício 11. Qualquer dúvida, é só nos procurar.